Quem precisa de um milagre nessa semana? Então, não adianta eu pregar porque o tema tem a ver com milagre. Não, quem precisa de um milagre das bênçãos de Deus na sua vida? Quem precisa de um toque do Senhor nessa semana ou em nossa vida? Sem dúvida, eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, precisa de um milagre do Senhor para a nossa vida, para aquilo que devemos apresentar ou que devemos confrontar nessa nova semana. Eu gostaria de estar apresentando um tema, pode colocar que tem a ver com o tema que a convenção na Bolívia foi sobre a santificação, ou sobre a santidade ao Senhor. E um dos temas que eu tive a oportunidade de apresentar tem a ver justamente com isso, com o tema que eu gostaria de trazer nessa noite. E para isso eu convido que abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículo 1 ao 10. Vamos ler essa passagem para que nós possamos entender do que se trata esse tema e por que desse título, Santificação, o caminho para as bênçãos de Deus, ou a santidade, o caminho para as bênçãos de Deus. Em Josué capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Versículo 5. Josué ordenou ao povo: Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: Levantem a arca da aliança e passem na frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fereceus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Aqui temos esta passagem. Quando acontece esta passagem, já haviam transcorrido 40 anos que o povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito. E agora eles estavam a portas da entrada da terra prometida. A terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel, para a sua descendência. Essa terra maravilhosa. E agora eles estavam à porta dessa entrada. O único que tinham que fazer era cruzar o Jordão, cruzar o rio Jordão e se adentrar na terra e conquistar aquela terra que Deus tinha prometido para eles. Naquela época que aconteceu este evento, nestes tempos, a água do rio Jordão transbordavam, realmente transbordavam muito, ou seja, elas alagavam bastante quilômetros ou metros ou quilômetros as margens do rio. Então eles alagavam e realmente para que o povo de Israel, que não era um grupo de algumas pessoas somente, sino que eram milhões de pessoas, pudessem atravessar o Jordão, realmente precisavam de um milagre. Era um milagre que eles teriam que experimentar. Já haviam experimentado 40 anos atrás, quando atravessaram o Mar Vermelho, mas agora estavam diante da terra prometida. A maioria dos pessoal que tinha saído do Egito, os maiores de 20 anos, já tinham morto pela sua desobediência, e agora eles estavam diante do cumprimento da promessa. E para poder cumprir ou para poder receber, eles precisavam um milagre. E Deus diz que para ter um milagre, então havia uma condição. E essa condição
Lemos no versículo 5. Jesus ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês, ou entre vocês. O requisito foi a santificação. Se você precisa um milagre, se você precisa uma resposta de Deus, se você está buscando um favor de Deus, alguma bênção de Deus, você realmente está precisando da intervenção de Deus. Você não precisa fazer nenhuma campanha de tantas semanas, você não precisa fazer nada extraordinário, você deve se santificar. Foi a ordem que Josué recebeu de Deus e que ele compartilhou com o povo, porque amanhã Deus faria maravilha no meio deles. Permítame compartilhar algumas verdades, algumas verdades que encontramos aqui que nos revela esse texto. Em primeiro lugar, a santificação é uma ordem expressa de Deus para todo o seu povo. Santificai-vos não é simplesmente uma opção, não é como se diz assim, uma decoração na tua vida cristã, não é um souvenir que você pode usar quando quiser ou não quiser. Isso é uma ordem, e uma ordem clara. Não é um acessório secundário, é algo vital na vida do cristão, é a santificação. Somos santos ou não somos cristãos? Somos santos ou não somos cristãos? A verdade é que somos santos pela união que nós temos quando aceitamos a Jesus. Quando aceitamos a Jesus, então Deus olha para nós e vê a nós pessoas santas. Não porque nós somos santos, mas pela união em Cristo, nós somos santos. Ou você é cristão, você é santo, ou você então não é cristão. Ou seja, somos santos pela posição que adquirimos em Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então vemos claramente aqui que quando aceitamos a Jesus, Cristo vive em nós. E essa posição que adquirimos em Jesus nos faz pessoas santas. Diante de Deus, nós somos santos em Jesus Cristo. Santo é a pessoa que Cristo veio habitar. Se vocês veem nas leituras dos livros do Novo Testamento, vocês podem perceber que o apóstolo Paulo ou outros escritores, quando se dirigem aos cristãos em Roma ou a Corinto ou em outros lugares, ele diz aos irmãos de Roma, a turma de Corinto, como ele chama? Aos santos que se encontram em Corinto, aos santos que estão em Roma. Isso é a posição que adquirimos quando aceitamos a Jesus. Se você é um cristão, Deus te descreve como uma pessoa santa. O que não é santidade? Muitas vezes a gente confunde o que é santidade. O que não é santidade? Santidade não é legalismo, não é religiosidade. Santidade não é unicamente, não tem a ver com comportamento. Nos desenhos, às vezes você vê o santo, então uma pessoa assim, como se diz, meio quieta, e então em cima tem um desenho aqui, antigamente tinha um filme, uma série chamava O Santo, tinha, então ele caminhava e por aí aparecia o sinal demonstrando como que ele era uma pessoa santa. Não é comportamento, não é forma de se vestir, não é também, não tem a ver com ser uma boa pessoa. Santo é a posição que adquirimos em Jesus Cristo, e santo significa também ser separado para Deus, separado do mundo e separado do pecado para Deus. Ou seja, o cristão não pode estar sendo um pecador e ser santo ao mesmo tempo. Não, santo significa separado do mundo e do pecado e consagrado para Deus, dedicado para Deus, exclusivo para o uso de Deus. Embora, o que diz a palavra de Deus, nós ainda estejamos no mundo, como Jesus diz, ele orou pelos discípulos e diz: Deus, mesmo que eles estão aqui no mundo, mas não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guardes do mal. Então,
Esse é o que nós temos que entender. A santidade não é isolar-se e agora nós somos um povo santo e não nos misturamos com o pessoal de lá de fora e olhamos como aqueles os maiores pecadores. Não, nós somos separados pela condição que temos em Deus, mas especialmente porque nós pertencemos a Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É uma diferença bem grande. Pertencemos a Deus e devemos viver como maneira digna de Deus. Eu acho que às vezes, como cristãos, não entendemos, ou não queremos entender, talvez seja assim, o que isso representa, viver da maneira digna que represente a Deus. Você já pode pensar um pouquinho nisso? Viver de maneira digna que represente a Deus. Olha, esse é um filho de Deus. Olha, esse é um filho de Deus. Seguramente vocês já tiveram experiências assim, frustrantes. Significa que nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossos desejos, toda a nossa vida e nossas reações devem ser santas, devem ser puras, devem ser dignas de uma pessoa que reflete a imagem de Jesus. Tudo que somos e tudo que temos precisa ser impregnado e dominado pela santidade. 1 Pedro 1,16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou. Se você foi chamado por Deus, por Jesus Cristo, você tem que ser santo como aquele que te chamou. Não como o pastor, não como o líder, não como aquele apóstolo ou profeta, o que seja. Mas você tem que ser santo como aquele que te chamou, que é Deus. Jesus te chamou, olha para a vida de Jesus e você temos que ser como Jesus. Procurar essa santidade, ser cheios da presença de Deus. Não é fácil? Não é fácil, ninguém falou que seria fácil. Uma criança teve uma oportunidade de viajar para a Europa junto com seus pais, e lá viajando para a Europa visitou as catedrais, as famosas catedrais, e ficou maravilhado com a beleza, principalmente as janelas com os cristais e as imagens bonitas de Jesus, dos diferentes episódios da vida de Jesus e da criação, etc, etc. Quando retornou, então teve que escrever uma narração, e ele escreveu uma narração sobre a santidade, o que é ser santo. E escreveu, e essa criança definiu a santidade, ou definiu ser santo como aquele que deixa passar a luz do céu através dele. Ao lembrar as janelas com as imagens coloridas e ver a luz do céu passando através dele, dessas janelas, diz: santo é aquele que deixa passar a luz de Cristo através dele. Isso é ser santo, aquele que deixa passar a vida de Jesus através dele. E no texto de Josué, aqui que lemos, a essa ordem clara e expressa que é dada para todos, não é só dada para os sacerdotes, não é só dada para os levitas, não é só dada para os líderes, não é só dada para um grupo especial, consagrado ou separado, é para todos. Todos devem buscar a santidade, todos deveriam buscar a santidade e todos nós devemos buscar a santidade, que sem ela ninguém verá a Deus, diz a palavra de Deus. Sem a santidade ninguém verá a Deus, porque Deus é santo. Santo, santo, santo. Quando o profeta Isaías falou: santo, santo, santo é Deus. Ou seja, a santidade de Deus é tão grande que nós não conseguiríamos nunca chegar com nossa imperfeição. Mas graças a Jesus, nós podemos chegar-nos através a Deus. Porque santo é aquele que habita Cristo e que deixa passar a luz de Cristo através dele. Mas devemos ser santos, e essa santidade devemos procurar todos nós, desde a mais pequena, desde a criança até o adulto, o vovô, a avó, o pai, a mãe, os irmãos, todos devemos buscar a santidade com maior anelo, como nosso maior presente, nosso maior desejo, buscar a santidade. Sem a santidade ninguém verá a Deus. É uma grande verdade que nós não podemos negar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta mensagem é que a santificação é para ser buscada hoje e não depois. O texto foi bem claro aqui.
se você quer ver as maravilhas de Deus, se o povo de Israel precisava de um milagre para passar o Jordão, se precisava realmente de um milagre, e para acontecer o milagre era a santificação, então a santificação tinha que ser buscada hoje, e isso também. A santificação devemos buscar hoje e não deixar para amanhã, não deixar para depois. Ou às vezes podemos pensar, não, depois na eternidade lá vou ser santo, lá vou ser puro e não haverá nenhum pecado, nenhum mal. Não, sem dúvida, porque o mal não entra lá, diz um hino, é uma canção, e a palavra de Deus diz, sem dúvida no céu seremos perfeitos, mas aqui nós devemos buscar a santidade hoje. É uma ordem que nós temos que obedecer hoje e não deixar para depois. Devemos buscar hoje, não é algo que devemos adiar e deixar para depois, quando vou ser mais velho, quando vou ter mais conhecimento, quando consiga algumas coisas largar, então vou buscar a santidade. Não, a santificação é para buscar hoje. Se queremos realmente que Deus se manifeste em nossas vidas, se queremos realmente que um milagre aconteça na nossa vida, como aconteceu no povo de Israel para cruzar o Jordão, nós devemos buscar a santidade hoje. Por quê? Porque Deus não usa vasos sujos, Deus não usa utensílios sujos, Deus não usa instrumentos impuros, Deus usa instrumentos puros. E Deus somente pode abençoar esse mundo, pode abençoar tua família, pode abençoar teu trabalho, pode abençoar a circunstância que você está, se você é puro, se você é santo. E isso você deve buscar hoje. Hoje deve buscar no altar do Senhor. Hoje deve procurar a santidade do Senhor, porque uma pessoa santa é uma poderosa arma nas mãos de Deus. John Wesley disse a certa oportunidade: dá-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, e que não amem ninguém mais do que a Jesus, e com eles eu abalarei o mundo. Ele pode dizer isso realmente pela convicção que tem. Dá-me 100 homens, dá-me homens que não temam nada no pecado e que não amem nada mais senão o Senhor Jesus, e vamos abalar o mundo, porque uma pessoa santa é uma pessoa realmente pura, é uma pessoa consagrada, é uma pessoa poderosa nas mãos de Deus. Por isso, se quisermos ver as maravilhas de Deus, devemos buscar a santidade hoje. Em terceiro lugar, a terceira verdade que eu percebo nesse texto é que a santificação é a preparação para as maravilhas divinas no meio do seu povo. Diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. No meio de vocês fará maravilhas. A igreja é o lugar onde Deus deseja manifestar a sua graça, deseja manifestar o seu poder, as suas maravilhas. Mas para que isso aconteça, devemos nos santificar, devemos buscar ao Senhor. E as maravilhas de Deus serão resultado da santificação. Onde o pecado é confessado, onde o pecado é abandonado, é deixado, onde a santidade é buscada, a presença de Deus se manifesta e Deus fará maravilhas. Deus se manifestará, porque onde há santidade, há maravilhas de Deus. Deus falou a Moisés, quando estava diante do Monte Sinai, antes de receber os 10 mandamentos, Deus falou para Moisés e diz: vá ao povo e consagre-se hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Ali diz: eles deverão lavar as suas vestes. Lavem as suas vestes significa limpem o seu coração, limpe a sua alma, limpe as suas intenções, purifique-se de todo o mal, para apresentar-se diante de Deus. Para poder receber a visitação de Deus, devemos estar puros, devemos ser santos, devemos realmente ser limpos interiormente, guardar nosso coração, preparar nossas mentes. Em outras palavras, estava dizendo: fique em paz com Deus, busque a paz com Deus, fique em paz com você mesmo, fique em paz com seus semelhantes, busque a paz com aquele que está talvez tem algum atrito, tem alguma dificuldade. Busque a reconciliação, busque o acordo para estar em paz, para poder receber a visitação de Deus. Se nós não estivermos preparados, se nós não limparmos nossas vestes, se não purificarmos nossos corações, se não nos limpar de toda maldade, o Senhor não se manifestará em nossa vida.
e por ende nós estaremos privando ao mundo que nos rodeia da necessidade que tem de Deus. Da necessidade que tem de Deus. As pessoas não precisam um grande show, não precisam um grande evento, precisam de Jesus, precisam de Deus, precisam de pessoas que deixem transmitir a luz de Jesus através deles. Precisam dos santos de Jesus, dos santos de Deus. E que Deus nos ajude para que nós possamos ser essas pessoas que caminham em santidade. Cada vez que o povo de Deus tinha um grande desafio, Deus chamava eles para a santificação. Eu não sei qual é o desafio que você tem na próxima semana, nos próximos dias, ou que você tem pela frente, ou que você está no meio, mas eu quero convidar a cada um de nós para que busquemos a santidade, que nos apartemos do mal, que purifiquemos nossas almas e que nos consagremos no altar do Senhor. E o Senhor fará maravilhas. Eu acho que o milagre que o Adivaldo estava cantando, o maior milagre que Deus pode e fará é a salvação. Mas junto com a salvação podem vir muitos milagres que a nossa alma precisa. Mas para isso devemos ser santos, puros, limpos diante dele. Vamos orar. Vamos colocar-nos de pé, irmãos. E a santificação não é um evento, não é um momento, é a decisão que nós tomamos. E você pode buscar essa santidade aqui, agora já começando, não deixe para amanhã, mas cada dia na sua vida, busque cada dia ser mais puro, mais santo. Se Deus revela que talvez há coisas que deve acertar, mostre, não deixe para depois, não fique adiando. Não vai solucionar deixar adiar, não vai ter solução. Você tem que confrontar, tem que ir e acertar. E Deus talvez já está preparando isso na sua frente. Vamos orar. Senhor, diante da Tua santidade, nós somos indignos demais até para falar contigo, Senhor. Mas o fazemos porque em Ti, Jesus, temos adquirido essa posição de santos, Senhor. E sabemos que Deus nos olha para nós como santos, não por nossa capacidade, mas porque Jesus está em nós. E, Senhor, entendemos que há muitas coisas que devemos corrigir, devemos nos apartar, devemos abandonar, Senhor, em nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer o pecado, Senhor, que bate a nossa porta, as tentações que vêm para nos desviar de Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer, Senhor, o mal que quer nos derrotar. Senhor, que sejamos puros, nosso coração, nossas intenções. E se em algum momento, Senhor, estivermos indo por caminhos, Senhor, que nos conduzem para a maldade, para o mal, Senhor, que possamos voltar para Ti e que possamos ser puros novamente diante de Ti. Abençoe a cada irmão, Senhor, a cada irmã, a cada criança e a cada adulto, Senhor, que realmente possamos buscar a santidade, buscar a perfeição, Senhor, cada dia em nossa família, no trabalho, Senhor, que possamos cada vez acertar mais e errar menos, Senhor. Nossos relacionamentos, que cada vez possamos fazer mais o bem e não, Senhor, trazer mágoas, dores, que produzam lágrimas, Senhor, que talvez são difíceis de acalmar. Senhor, queremos ser cheios de Ti, Senhor, e precisamos da Tua ajuda. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fica conosco e abençoe essa nova semana a cada um, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.